E já estamos de volta, agora são 11 horas e 30 minutos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a liberação do homeschooling no Brasil, ou seja, o ensino de crianças e adolescentes em casa. Atualmente, essa prática é proibida no nosso país por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A proposta ainda vai ser analisada pelo Senado e também precisa ser sancionada para só então entrar em vigor. Mas já está dividindo opiniões. Então, para explicar direitinho para a gente o que é esse ensino domiciliar e por que a gente está discutindo esse tema, está aqui com a gente o Daniel Cavalcante, que é pedagogo e doutor em educação, pessoa que entende do assunto, para esclarecer para a gente essa questão. Então, Daniel, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar conversando sobre esse tema com um público mais amplo, sim. Então vamos lá, né? Esse debate sobre o ensino domiciliar no Brasil, ele está em alta, né? Como a gente falou, após a Câmara aprovar esse projeto relacionado ao tema. Então, para a gente entender um pouco melhor, o que visa essa proposta que está agora tramitando no Senado? Então, essa proposta, como ela foi aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados, ela visa regulamentar esse ensino para atender aquela demanda feita pelo STF, aquela decisão que julgou que não era legal o ensino domiciliar, mas que, em compensação, poderia se tornar a partir de uma lei que regulasse, desse os limites para essa modalidade de ensino. E a Constituição, ela prevê, então, que a educação ela é meio que dividida, né, entre o Estado e a família. Como que você vê aí essa parceria entre esses dois setores? Tá lá no artigo 205 da Constituição, e assim, é um artigo belíssimo, que ele vai falar que é uma responsabilidade do Estado e da família, e que tem que ser desenvolvido em cooperação com a sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. A parceria é fundamental e a nossa legislação ela prevê isso. Só que a parceria não é concorrência. Existem obrigações do Estado e obrigações da família, e um não pode substituir o outro. E cabe ao Estado oferecer educação escolarizada. E a família cabe acompanhar, participar ativamente, debater, e matricular, por exemplo, os filhos, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante essa sua fala, porque muita gente acha que é isso, né? Concorrer é 50%, 50%. Aqui a gente não está falando disso, né? É simplesmente o que cada um pode propiciar para o melhor desenvolvimento possível dessa pessoa, né? Exato. E é importante perceber isso porque a família tem um papel importante. Todas as escolas, todos os educadores, eles querem que a família participe o máximo possível da educação das crianças. E a escola, ela ensina e educa, e a família ensina e educa. Assim, a educação ela se dá em amplos espaços da sociedade, não só na escola, mas a escola ela tem historicamente se constituído como um espaço muito importante para uma determinada formação escolarizada. E aí, agora falando um pouco mais sobre esse projeto, né? Caso ele esteja aprovado, para que os pais possam optar pelo estudo domiciliar para o seu filho, eles terão que cumprir aí alguns requisitos, né? Quais que são eles? Então, como está no projeto, que ainda vai ser debatido, né? Se exige que pelo menos um dos pais ou responsáveis tenha uma formação em curso superior ou uma formação em curso técnico, tecnológico. Em qualquer área, não necessariamente na docência, não necessariamente uma área ligada à educação, o que já é um pouco problemático. Mas há outras questões que se colocam também, outras possibilidades. Exigência dos pais, que eles não podem ter nenhum tipo de condenação por violência doméstica, contra a infância, contra a juventude. Eles não podem ter esse tipo de condenação. E eles ainda são obrigados a matricular os filhos numa escola que seria responsável por acompanhar o desenvolvimento dessa criança e produzir as avaliações sobre essa criança. Então, assim, ainda que seja o ensino domiciliar, na proposta como está sendo colocada, tem um papel do Estado na avaliação e no acompanhamento dessas crianças. Como isso vai se dar ainda o projeto não diz. É importante assim, destacar esses pré-requisitos, porque muitas das vezes a gente pensa que qualquer pai, qualquer mãe vai poder fazer, né, caso seja aprovado, então tem que ficar atento aí a esses pontos que você levantou. E agora pensando então nesses pontos, nesses pré-requisitos, você analisa que eles são aí equiparados mesmo com o que hoje a gente tem nas escolas? Eles conseguem aí ficar nesse equilíbrio ou o aluno, a criança, o adolescente, ele vai ficar defasado?
Então, nem chega perto da escola, não tem como chegar perto da escola, porque a gente está falando de espaços diferentes. A gente está falando de uma estrutura onde você vai conviver com a diferença, onde você vai aprender com diferentes professores e professoras, diferentes colegas, vai conviver. E que a escola do espaço privado, ela impede isso. Vai ser lá o professor ou o responsável como a única autoridade, o detentor do conhecimento. O Paulo Freire, que é um educador que tem sido tão atacado nesses últimos tempos e que está completando 100 anos agora, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. As pessoas educam umas às outras em comunhão mediadas pelo mundo. E isso é muito importante porque é isso que o homeschooling, ele retira. Ele afasta essa criança da diferença, ela afasta essa criança do mundo para colocar ela no espaço privado. E eu acho que isso é um principal impeditivo que vai mostrar que essa criança ela não vai ter as mesmas oportunidades de convívio, de aprendizagem que nós temos hoje nas escolas, com todos os problemas que a escola pode ter. Com certeza é importante a gente pensar que a escola vai muito além da sala de aula, né? Do momento que o aluno está ali sentado, assistindo a aula, né? É toda uma vivência ali, um momento da escola. Eu acho que para qualquer pessoa, com certeza é um dos momentos mais marcantes da vida que você pensa, por mais que tenha tido dificuldade, por exemplo. Eu tive dificuldade em várias matérias na escola, mas ainda olho para o meu tempo na escola com muito carinho, por causa das convivências, das amizades que eu carrego até hoje, por causa da escola, né? E aí a gente aponta essas questões aí que realmente é uma questão muito importante a ser levantada, essa questão da socialização. Mas, por outro lado, quais que são os principais pontos que os defensores do homeschooling destacam para essa modalidade de ensino? Então, uma das primeiras coisas que eles vão falar é que, e eles estão certos nesse aspecto, que a socialização não se dá apenas na escola. Então, o que eles vão falar? Que os filhos que são educados em casa, eles se socializam na família, se socializam na igreja, no clube, em outros espaços. E é verdade. Mas é um outro tipo de socialização. A socialização que a escola propicia, que você lembra do convívio, que você aprendeu com a sua dúvida, com a dúvida do colega, que você aprendeu observando as relações. Essa socialização com o outro, com o diferente, a casa não pode promover. A igreja também não promove, nem o clube. Vai ser um espaço que vai ser entre semelhantes. E a escola propicia essa socialização com a diferença. E isso nos ajuda à tolerância, nos ajuda a viver democraticamente. E a casa não é esse espaço, nem tem que ser, não precisa ser. A escola está aí para cumprir esse papel. Para a gente ir destrinchando, então, um pouco mais esses dois pontos, né? Pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Quais são os argumentos que essas pessoas levantam? Porque eu acho que antes da gente formar a nossa opinião, a gente precisa de entender um pouco mais cada um dos lados. Então, continuando o que a Mari levantou aí dos defensores, um dos argumentos também muito fortes e que a gente vê aí também, que ganha destaque nas redes sociais, nas rodas de conversa, é que eles apontam que as escolas têm levantado aí um viés ideológico que talvez vai contra o que os pais queriam estar passando aí para os filhos, essas questões. Como que você analisa isso? Isso realmente está acontecendo? Até onde vai esse limite do papel da escola ou não? Então, essa pergunta também é muito importante. Assim, a gente fala de educação, a gente está falando de um assunto que todo mundo tem algo a dizer, que todo mundo passou por esse processo de educação, de escolarização. Então, assim, para ser justo com os defensores desse projeto, eles vão argumentar que em casa eles são capazes de educar melhor os filhos, as crianças sob sua responsabilidade do que a escola, porque eles vão poder se dedicar plenamente, porque no ambiente da casa eles estariam protegidos da violência, do bullying, e que a educação que seria oferecida para eles estaria de acordo com os seus valores e sua visão de mundo. Mas, na verdade, isso que você colocou é o principal argumento que mobiliza os defensores do homeschooling, que é a criação de um suposto professor doutrinador, de uma escola que seja atualmente ideológica, que esteja a serviço de determinadas posições. O que acontece é que a escola, desde a redemocratização do Brasil, ela foi se democratizando também, ela foi se ampliando, ela foi se abrindo à diversidade, ao diferente. E a gente aprende com essa diferença. Só que, para muitos grupos, essa diferença não é bem-vinda, não é bem vista. E eles não querem que os seus filhos e suas filhas convivam com essa diferença. Então a melhor forma é retirar esses filhos dessa escola, dessa convivência. Então esse ataque que se faz muitas vezes ao professor tem a ver com uma visão extremamente conservadora e avessa a mudanças,
a modernidade, a integração que a escola hoje proporciona. Acho que é um ponto muito importante a gente levantar também. A gente viu no bloco anterior com relação à evasão escolar, né? E aí pessoas levantam, porque a questão do homeschooling vai auxiliar com a evasão escolar. Só que a gente vê que o público da evasão escolar é muito diferente do público que vai ter acesso ao homeschooling, né? O jovem que está tendo essa dificuldade, está saindo da escola, é um jovem, né? São as crianças e os adolescentes mais pobres, né? Que estão em situações de mais vulnerabilidade, que não conseguiram acompanhar a escola durante esse período de pandemia, enquanto que as pessoas que vão poder ter o homeschooling, vão ter condições de fornecer uma boa educação para esse jovem, para essa criança, vão ser pessoas de classe mais alta, né? Então, são duas realidades muito diferentes. Então, eu acho que é importante a gente ponderar isso também, até como um ponto aí importante a ser analisado de até que ponto, quem que isso vai beneficiar? Será que realmente vai estar beneficiando? Então, teoricamente, beneficiaria um grupo muito pequeno. Os dados das próprias associações que defendem o homeschooling falam entre 11 e 30 mil famílias. Mas, na verdade, se a gente for pensar, não beneficia ninguém. Não vai beneficiar esse aluno, que por mais que a família tenha condições de se dedicar, tenha uma estrutura financeira para oferecer uma ampla gama de atividades culturais, de atividades de integração, os pais eles não são capacitados para substituir os professores, como os professores não são capacitados para substituir os pais. Então, é importante perceber que esse aluno, que por acaso seja submetido ao homeschooling, ele vai ser prejudicado no seu desenvolvimento. Tem dados de muitas pesquisas norte-americanas que falam que não, que as crianças se desenvolvem bem intelectualmente. Se a gente pensasse a educação só como conteúdo, só como aspecto intelectual, talvez não fosse tão grave. Mas a educação é muito mais do que conteúdo. A educação é convivência, é respeito à tolerância, é aprender a ser fora da sombra da família, da sombra dos pais, da sombra dos professores, é aprender na diversidade. E isso o homeschooling não consegue atender. Aproveitando essa sua fala, isso vai super de encontro com o Café por uma História que a gente teve hoje, né, do Vinícius, e que ele também falou sobre esse ambiente escolar. E eu acho que, com certeza, assim, para ele é muito importante e para os amigos também ter essa convivência. E acho que olhar a diversidade como riqueza e não como problema, né? Não, a história do Vinícius é fantástica e ela é muito simbólica para a gente pensar isso. O projeto do homeschooling, ele é defendido no Congresso, entre os parlamentares, por uma mesma bancada conservadora que defendeu outros projetos que visavam censurar e tutelar a educação, como, por exemplo, Escola Sem Partido, e outros projetos que estão pipocando, inclusive aqui na cidade de Juiz de Fora, que tentam evitar, por exemplo, o uso da linguagem inclusiva. Então, olha para um aluno, a gente vai ver o Vinícius, uma pessoa real, sabe? Como a linguagem inclusiva é importante para ele, como a diversidade, conviver com a diferença é importante para ele e para os outros que convivem. E, num caso de uma educação doméstica, domiciliar, a linguagem inclusiva nunca vai ser tratada, porque é exatamente isso que eles não querem que venha à tona, sabe? As pessoas que sempre foram invisibilizadas pela educação, que agora começam a ficar visíveis e começam a incomodar. Daniel, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua discutindo sobre esse assunto. Ainda tem muita coisa para a gente cobrir. E é importante a gente levantar todos esses pontos, até para a gente ter esse embasamento, né? Entender muito a fundo, né? Porque quando a gente olha superficialmente assim, tem aí seus pontos positivos. Tem pessoas que talvez vão se beneficiar com esse tipo de educação, mas ainda assim é uma questão aí que, né, vai impactar muita gente, sim, mas que pode ser que impacte de uma forma que não é que a gente quer que impacte, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando sobre esse tema. Então não sai daí. Tá. Ok. Aqui. Tá bom. Aí, uma coisa que eu queria perguntar é que, assim, a gente vê em outros países e que
Manhã Diversa de volta para você agora 11 horas e 46 minutos. E está acontecendo agora o 37º Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte, após ser cancelado por 2 anos devido à pandemia. O evento tem expectativa de um público total de mais de 8.000 pessoas, reunindo gestores da administração pública e também o público geral. E quem está lá acompanhando isso tudo para contar um pouco mais para a gente é a Sulamita França. Bom dia, Sula. Então vamos colocar aqui a Sula no telão para a gente. Bom dia, Mariana e Roberta. É isso mesmo. Nesse momento, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, servidores públicos e público em geral, além da diretoria da Associação Mineira do município e as principais autoridades do estado estão reunidos aqui no evento, no Expo Minas, em Belo Horizonte. E daqui a pouco, aqui no palco Minas Gerais, vão ser homenageados com a medalha do mérito Celso Melo de Azevedo, aquelas entidades e personalidades políticas, jurídicas e de outros setores que se destacaram durante o último ano no trabalho de promoção do desenvolvimento dos municípios e dos cidadãos mineiros. Mas durante todo o dia do Congresso, até às 18 horas, acontece a realização de diversas salas técnicas, debates, fóruns, seminários, uma gama de eventos. Ainda amanhã aqui no evento está confirmado o painel com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, das 9 da manhã ao meio-dia, para apresentarem o plano de governo. As assessorias dos 4 pré-candidatos já confirmaram a participação de Marcos Pestana, do PSDB, Romeu Zema, do Novo, Alexandre Calil, do PSD, Carlos Viana, do PL. Mais detalhes, claro, nós vamos trazer no Diversa em Rede também, mais tarde, às 9 da noite. É com vocês, meninas. Muito obrigada pelas informações, Sulamita, e fica aí o convite para o pessoal de casa acompanhar o jornal de mais tarde, às 9 horas da noite. E aqui no estúdio a gente continua a conversar sobre o projeto de lei que prevê a liberação do ensino em casa no Brasil. Quem está aqui com a gente conversando sobre esse assunto é o Daniel Cavalcante, que é pedagogo e doutor em educação. Vamos continuar falando um pouco sobre esse tema. E no bloco anterior a gente falou sobre as pessoas que são a favor, né, a liberação desse tipo de ensino. E aí a gente falou um pouco sobre a questão de que realmente seria um grupo muito pequeno de pessoas que seria beneficiada, se realmente forem beneficiadas por esse tipo de educação. Mas aí eu acho que vale a gente apontar alguns casos específicos, né, em que talvez o homeschooling seria uma boa opção. Por exemplo, pessoas que vivem um estilo de vida muito diferente do que a gente tem normalmente, seja porque viaja muito, seja porque às vezes são crianças que trabalham, né, são, sei lá, atores mirins, né, esses artistas que começam a vida desde a infância. Alguns casos pontuais, realmente aí o homeschooling pode acabar sendo a opção, porque às vezes é a única, né? Então, sim, nesse aspecto a gente pode pensar dessa forma. É interessante, nos Estados Unidos, que é onde o homeschooling é uma prática tem um alcance maior, tem a pesquisa da Elizabeth Bartoletti, que foi publicada numa revista do Arizona, e ela vai comentar o seguinte, que na última década se ampliou o perfil das famílias que usam o homeschooling. Então tem muito desses casos, de famílias de atletas, de pessoas que rodam o mundo, viajam e que eles utilizam o homeschooling porque é a única possibilidade para se adequar a esse estilo de vida e que eles também usam como subsídios materiais que são produzidos especificamente para esse fim. Então também tem que pensar que isso também cria todo um mercado editorial. Só que lá nos Estados Unidos, 90% das famílias que usam o homeschooling são de fundamentalistas cristãos. E o que isso traz de importante para a gente pensar e também para pensar um pouco da realidade do homeschooling? 3 pontos em comum tem esses 90% de famílias fundamentalistas. A primeira é a descrença na ciência. Então eles tentam trabalhar a ciência que não fique em desacordo com suas crenças religiosas e filosóficas. O segundo, que segundo a pesquisa da Elizabeth, é que essas famílias elas defendem uma posição subserviente da mulher na sociedade. Então, assim, a questão do debate de gênero, das construções, eles colocam a mulher num papel subserviente. E o terceiro que mais me chocou, assim, é que entre essas famílias, elas têm em comum que elas defendem a supremacia branca, que é uma questão muito importante lá nos Estados Unidos e que está aparecendo em diversos locais, com diferentes formatações. Mas é isso, é uma escola que defende a intolerância. E ela ainda é a grande maioria lá.
nos Estados Unidos. Então, no caso de algumas famílias, assim, de uma visão mais laica desse projeto, pode ajudar sim. Até porque essas crianças que estão... A gente vê, por exemplo, na televisão, alguns programas de famílias que viajam o mundo, de esportistas, e a gente vê essa educação e ela está aprendendo em todos esses espaços. E a escola é um complemento, mas é um complemento importante. E essa socialização com outras crianças, em algum momento, vai fazer falta também. Mas aí vão ter outros momentos, universidade, outros espaços, mas faz falta. Ainda assim tem um... E Daniel, eu acho importante também, o problema não é ser conservador, o problema é ser preconceituoso, né? Então, assim, esses 3 pontos que você trouxe, não tá só ligado a conservador, né? Tá ligado a realmente um preconceito aí que vai sendo passado de geração em geração, caso essa família fique só fechada nesse tipo de educação, né? Então, no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre os pontos de quem defende essa educação em casa, evitar que a criança sofra bullying, o viés ideológico das escolas, e que eu acho que a gente tem que pensar mesmo com um viés crítico, assim, sobre esses pontos que eles estão apontando para quem é defensor da escola em casa. E agora, então, vamos para o outro lado da moeda. As pessoas, então, que não são a favor desse projeto e que defendem a escola, quais são aí esses pontos? Você já falou alguns na sua fala, mas eu acho que vale a gente dar esse espaço aí também para o outro lado. Então, eu acho bem interessante, porque assim, termina a pergunta com aquilo que defendem a escola. A gente passou o último século lutando para que as crianças tivessem acesso à educação escolarizada. A gente construiu a ideia de que o lugar da criança é na escola. E a escola nunca foi uma imposição só do Estado, também era uma demanda da população. Da população mais rica, da população mais pobre, eles queriam escola, porque viam na escola um ferramenta de proteção da infância, uma possibilidade de ascensão, de adquirir conhecimentos que de outra forma eles não teriam como. Então, os que se opõem a esse projeto, eles definem sobretudo o direito da criança à educação. O direito da família não pode sobrepor ou retirar o direito da criança a essa vida escolarizada, a essa experiência que os próprios pais tiveram e que defendem retirar da criança. Então é uma visão sectária, uma visão fundamentalista que afasta. E as pessoas nós defendemos a escola, eu me coloco nesse ponto, defendo a escola como um espaço de democracia, como Anísio Teixeira falava, um grande educador, que a escola deve ser uma fábrica de democracia. E ela vai se tornar uma fábrica de democracia quando ela aceitar as diferenças, quando todos tiverem acesso a ela. E se a escola, porque os defensores dos classes partido, do homeschooling, eles vão dizer que o ensino é ruim. E é claro que o ensino tem problemas, mas não dá para generalizar. Algumas das melhores escolas são escolas públicas. Você pode ver os rankings, as escolas federais são sempre muito bem posicionadas. Então, assim, o nosso compromisso com o mundo também não é se retirar porque a escola tem problemas, mas é estar nessa escola cada vez mais presente, lutando por uma educação cada vez melhor. E isso é uma tarefa de todos. Com certeza, eu acho que isso, a gente pensar na... É aquela coisa, fala assim, eu acho que isso aqui não tá legal, então não vou olhar mais para isso, não vou mais participar disso, em vez de participar justamente da discussão sobre o que realmente pode ser feito para melhorar esse espaço da escola, que é tão importante, como a gente falou, em vários aspectos, seja para a educação, né, educação escolar mesmo, né, da matemática, do português, enfim, e a educação da convivência, desse encontro, né, com as diferenças, das vivências sociais mesmo, né, que a gente vive na escola, os primeiros momentos que a gente vive conflitos individuais, e a gente aprende sobre si a partir da diferença com o outro, né? Então, são vários aspectos aí a serem levantados e que, se existem melhorias a serem feitas, elas devem ser realmente debatidas, devem ser conversadas, devem ser aplicadas. Se a gente virar o rosto e pensar, tipo, vamos deixar esse problema aqui, vamos tentar só sair de perto, né? Eu resolvo pro meu filho, Exato. Mas o filho dos outros não é problema. E uma das desvantagens apontadas, né, muitas vezes, é que na escola a criança ou o adolescente, ela consegue expor que está passando por alguma situação conflitante em casa, né? Sim. Seja algum abuso ou outras coisas. E realmente existe essa estatística, né, de que a maioria o papel da escola nesse tipo de denúncia, desse tipo de situação de abuso domiciliar, muitos professores são as pessoas que realmente observam esse tipo de comportamento e observam que está acontecendo alguma coisa de errado ali, né? Então, você acha que isso talvez afetaria também esses números, a quantidade de casos de abuso domiciliar identificados? Com certeza.
A educação, a escola, ela é tão importante, ela é um mecanismo social tão importante de proteção à infância, e se demonizou tanto a escola que parece que se esquece do papel que a escola cumpre nessa proteção. A gente pode ver nos jornais, volta e meia acontecem casos, denúncias, e que foram descobertas pelas escolas, pelos professores e professoras. Muitas vezes, graças também ao debate sobre sexualidade, gênero que a escola promove, que as crianças conseguem identificar que estão sendo vítimas de abuso, que elas conseguem formular aquilo, e pela confiança que elas têm nos professores, nas professoras, é um espaço que eles podem pedir socorro, que eles podem ajudar. E a escola, trabalhando em parceria com o Conselho Tutelar, com a comunidade, ela reforça isso. O combate, por exemplo, ao trabalho infantil. Quando a criança não está na escola e a gente vai atrás da criança, da família, às vezes encontra as crianças em condição de abandono ou submetidas a trabalho. Porque quando a família, que tem uma situação financeira que permite, teoricamente, tirar a criança da escola para educar, mas a lei vai falar para todos. E como é que a gente vai garantir isso? É difícil, assim, perceber se essa criança então vai ter que ter uma fiscalização muito grande. E é a mesma família que não quer que o Estado se intervenha na educação, vai permitir que o Estado vá lá fiscalizar isso? Assim, é um pouco contraditório. E Daniel, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, afinal de contas, então, quais vão ser os impactos, caso seja aprovado, né, esse projeto, na questão, então, dos professores? Então, eu acho que os professores estão sendo mais atacados, penalizados, e não só nos professores atuais, mas nos futuros professores e professoras. Isso vai afetar diretamente a formação de professores. Porque o que a lei está dizendo é que qualquer pessoa que não necessariamente estudou para isso, que se dedicou a isso, que tem uma licenciatura, pode dar aula. Então, para dar aula, basta saber. Isso é uma concepção muito antiga, que para ensinar basta saber. Então, se é assim, por que a pessoa vai se dedicar 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8 anos para uma formação? Isso já vem de acordo com outros ataques que têm sido feitos ao magistério. Por exemplo, a precarização do trabalho, quando não se abre concurso, os professores são contratados por horários. E, principalmente, a reforma do ensino médio, que também desobrigava a licenciatura para ser professor, instituindo o notório saber. Então, assim, esvazia o conhecimento. Então, ser professor não é só saber o conteúdo da matéria, é entender de psicologia infantil, desenvolvimento, entender as teorias da aprendizagem, do ensino, as teorias pedagógicas, que são construções acumuladas há mais de 2 séculos. Então, todos esses conhecimentos são colocados de lado e basta boa vontade e uma apostila para você ensinar. Não é exatamente isso. Daniel, a gente queria agradecer muito sua participação aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas foi um bate-papo muito rico, muito esclarecedor, com certeza. Espero poder te receber aqui mais vezes. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, foi muito bom. Muito obrigada. E a Manhã Diversa de hoje já está acabando. Então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação aqui com a gente nessa quarta-feira. E não se esqueça de ficar de olho lá no site e nas redes sociais da TV Diversa para ficar de olho em tudo, né, Roberto? Isso aí, Mari. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados e, claro, rever os conteúdos do Manhã Diversa que você mais gostou. Então fique agora com o programa Conhecendo Museus e logo mais às 9 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 da manhã. Até lá, tchau, tchau!